Hoje é senso comum que a lavagem de mãos é importante para a saúde, mas nem sempre foi assim. Essa ideia tem pouco mais de 150 anos. No século XIX, no Hospital Geral de Viena tinha duas maternidades, e o médico, Ignaz Semmelweis, observou que havia uma grande diferença de mortalidade entre as duas. A primeira, destinada para treinamento de enfermeiras parteiras, tinha mortalidade em torno de 4%, enquanto a outra, para o treinamento de estudantes de medicina, tinha uma mortalidade 3 vezes maior. E esse fato era bem conhecido na região. As mulheres imploravam para ser admitidas na ala das parteiras e não na dos médicos. Ninguém entendia essa diferença de mortalidade, já que os procedimentos realizados nas duas alas eram semelhantes. Até que em 1847, um colega médico de Semmelweis foi ferido com um bisturi durante uma autópsia, desenvolveu uma infecção grave e morreu. Semmelweis então acreditou que algum material cadavérico teria entrado no corpo do amigo através do corte, provocando a sua morte. A autópsia desse colega revelou alterações semelhantes àquelas encontradas no corpo das mulheres que morreram de febre pós-parto. Semmelweis então observou que era comum os médicos e estudantes de medicina irem à maternidade examinar gestantes após realizar as autópsias. Então ele achou que o mesmo material cadavérico que provocou a morte do amigo poderia ser o responsável pela contaminação das gestantes. Sua resposta foi fazer com que os médicos lavassem as mãos com uma solução clorada após as autópsias. E em pouco tempo, a mortalidade na ala dos médicos caiu, atingindo os níveis semelhantes ao da ala das parteiras. Mesmo assim, a sugestão de Semmelweis encontrou muita resistência na época, pois não se sabia da existência de micro-organismos e se acreditava que as doenças eram causadas por miasmas compostos por odores venenosos, cheiros fétidos provenientes de pântanos, poças de água estagnada e matéria orgânica em decomposição. Semmelweis continuou por anos insistindo na importância da lavagem das mãos, sem muito sucesso, pois não conseguiam reproduzir sua técnica adequadamente e, consequentemente, não tinham os mesmos resultados. Isso o levou a ter uma depressão grave e, por permanecer insistindo no assunto, foi internado por colegas em um asilo para doentes mentais, onde veio a falecer 2 semanas após o internamento, aos 47 anos, por uma ferida infectada. Em 1865, Joseph Lister, cirurgião inglês, se dedicou a encontrar meios de diminuir a infecção após ler um trabalho de Louis Pasteur, que falava que a infecção e a putrefação era causada por micro-organismos. Lister começou a usar ácido carbônico para lavagem de mãos, limpeza e tratamento de feridas, limpeza de material cirúrgico e instruiu limpeza e troca frequente de aventais cirúrgicos. Mas assim como Semmelweis, Lister foi alvo de críticas, sendo inclusive chamado de charlatão. Somente em 1871, após usar os seus métodos para tratar de um abscesso na Rainha Vitória, foi que sua popularidade e suas ideias começaram a se espalhar. Hoje se sabe que não é só em cirurgias e em hospitais, mas também no nosso dia a dia que é importante lavar bem as mãos. Os olhos, o nariz e a boca são portas de entrada para germes no nosso corpo, e é estimado que uma pessoa toque o rosto em torno de 20 vezes a cada hora. Os germes podem passar das mãos para alimentos durante o consumo ou preparo, das mãos para objetos e dali para as mãos de outras pessoas, propagando doenças. Ensinar sobre a maneira correta de lavar as mãos pode reduzir casos de diarreia entre 20% e 40% na comunidade e de doenças respiratórias entre 16% a 21%. A lavagem das mãos também ajuda a combater a resistência a antibióticos, pois diminui a propagação de bactérias ao removê-las das mãos. E quando que a gente deve lavar as mãos? É importante, antes e depois de preparar alimentos, antes de comer, antes e depois de cuidar de alguma pessoa doente, especialmente se essa pessoa apresentar vômitos, diarreia ou alguma doença respiratória. Depois de ir ao banheiro, depois de tocar em um animal ou recolher os dejetos dele, depois de trocar as fraldas de um bebê ou ajudar uma criança a usar o banheiro, e se suas mãos estiverem visivelmente sujas. E para lavar bem as mãos é só seguir
esses 5 passos. Molhe bem as mãos e aplique o sabão. Espalhe a espuma em todas as superfícies, palmas, dorsos, entre os dedos, ponta dos dedos, lembrar do polegar, punhos, e esfregue em torno de 20 segundos. Para cronometrar o tempo é só cantar parabéns para você 2 vezes, é o tempo suficiente. E enxague as mãos em água corrente e seque em uma toalha limpa. Assim você vai se proteger e vai proteger as pessoas próximas a você. Já que você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no canal para saber de mais vídeos e se você gostou do que assistiu, lembre de curtir, isso ajuda muito.